mais um domingo, mais uma escola bíblica dominical, e nós temos a felicidade de estar na casa do Senhor. Eu gostaria que você, por gentileza, pegasse sua revista. Nós amamos a revista física, né? Assim, nada contra quem gosta da revista digital, mas, graças a Deus, nós amamos a revista física. E veja, o estudo número 1, nós vimos a encarnação de Cristo. Aí, lá na página número 8, você tem o estudo 2, a humanidade de Cristo. Aí, na página de número 13, você tem o estudo 3, a divindade de Cristo. E na página 18, Cristo na Trindade. Então, o autor dessa revista, que é o nosso querido presbítero Renato, ali de Formosa, ele está seguindo exatamente o que ele fez quando escreveu a revista do Espírito Santo. As 4 primeiras lições dedicadas ao ser, ao que é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? E onde Ele está, né? Então, 4 preciosas lições. Agora, na lição de hoje, vá para a página 23. Abra na página 23. Nós começamos 2 lições que são muito importantes, mas muito importantes mesmo, que é a relação entre Cristo e a palavra escrita de Deus. Então, você vai entender Cristo no Velho Testamento e Cristo no Novo Testamento. Só que, atenção, a lição número 5, a lição 5, ela vai começar hoje e ela vai terminar na próxima sexta-feira. Então, precisamos de 2 encontros para a lição 5, que começa hoje e termina sexta. Então, na próxima sexta, traga a revista. E aí, a lição 6, no único domingo, talvez seja possível, porque Cristo, no Novo Testamento, tem uma evidência mais direta, clara, tranquila para nós, do que no Velho Testamento. E hoje nós temos a alegria, tanto na lição 5 quanto 6, de ter conosco, né, um grande mestre. Gosto muito dele, querido João, né? Vem cá, meu filho, louvado seja o nome do Senhor. Trata-se de um obreiro que está se destacando na questão da palavra, do conhecimento, da exposição, e o Senhor vem abençoando cada vez mais o nosso querido João. Então, João, que alegria te receber. Você tem hoje, você vai ter sexta, não se preocupe. Vai devagarzinho que a gente quer ser alimentado, tá bom? Vem cá, meu filho. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão gostosa. Sabemos que João já se preparou e está na sua presença, mas nós, Senhor, eis aqui o meu coração e o coração dos meus amados irmãos que vão conosco hoje aprender muito da Tua palavra. Usa o Teu servo, abençoa-nos com conhecimento que virá de Ti. Nós te agradecemos. Amém e amém. João, amado. A paz do Senhor, irmãos. Olha, estou muito feliz de estar aqui. Eu gosto muito desse trabalho. E fico extremamente honrado e realmente realizado de poder dar essa aula para vocês aqui. Já tive algumas oportunidades, né, de expor, principalmente na leitura bíblica, né? Mas acho que estar ao vivo é sempre mais diferente, né? Para mim, eu acho que é uma experiência muito, muito boa, assim. Sempre gosto demais de poder falar aos irmãos. Então, hoje, nessa manhã, eu quero que
seja uma aula proveitosa, que Cristo, em primeiro lugar, apareça, assim como a gente viu, vai ver bastante sobre Ele em toda a Bíblia. Eu quero que nessa aula também nós tenhamos exatamente isso, né? Uma aula que fala sobre Cristo, fala sobre o que de fato... Obrigado, irmã. Fala o que de fato nós precisamos entender e saber. Bom, o pastor Gedeon já explicou, né, que a gente vai ter 2 momentos específicos. Nesse primeiro momento a gente vai falar principalmente das tipologias, das simbologias. E aí, se você puder abrir comigo na página 5, aliás, na lição número 5, na página número 23. Jojo, se possível, já pode colocar o slide. Exatamente, na página número 5, Cristo no Velho Testamento. Hoje nós vamos estudar como é que Cristo aparece para nós no Velho Testamento. E é interessante pensar que, se Cristo ele vem e se materializa, ele se encarna no Novo Testamento, como é possível que ele apareça também no Velho Testamento, correto? Então, vou usar o passador aqui. Indo para a nossa verdade aplicada, está logo aí embaixo da sua revista, a verdade aplicada dessa lição é que, no Velho Testamento, vemos a pessoa, a obra e a obra de Cristo representadas por meio de sombras, símbolos e tipos, cuja verdade se revela plenamente no Novo Testamento. Nessa primeira parte da lição, a gente vai se concentrar exatamente quais são as figuras, quais são as pessoas, quais são os eventos, os personagens bíblicos que, de certa forma, prefiguram ou predizem o que Cristo iria fazer, ou como Cristo iria se portar, quais seriam os papéis, quais seriam as características. E é exatamente isso. E a gente não faz isso, e a gente não fica pesquisando e procurando isso de forma aleatória. A gente faz porque o próprio Jesus, ele nos explicou sobre isso. Quando, no caminho de Emaús, quando ele está explicando sobre ele, ele diz exatamente isso. Lucas 24, 44, é o nosso texto áureo. Ele diz: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Cristo ele está referenciando exatamente o nosso Velho Testamento. Salmos, profetas e a lei de Moisés. Era o que eles tinham ali, era o que eles dispunham de palavra para poder, enfim, para trabalhar, né, no dia a dia. E ele, o próprio Cristo, estava dizendo: olha, existem coisas escritas acerca de mim que se cumpriam, que se cumprem hoje no Velho Testamento. Entendido? Bom, esse vai ser o tema da nossa aula. Mas antes, né, se você parar para já ir para o primeiro tópico, na próxima página, página 24, você vai ver que a revista começa já a dar vários exemplos, várias pessoas ali que vão representar Cristo. Mas antes da gente passar direto para esse ponto, eu queria estabelecer um entendimento antes com os irmãos, que eu acho que vai ser extremamente útil não só para a lição de hoje, como a continuação da sexta-feira e, principalmente, na lição 6, que é a lição sobre Cristo no Novo Testamento. O que a gente precisa entender, João? A gente precisa entender que Deus ele se revelou a nós de uma forma especial e progressiva. E esse texto, aliás, essa afirmação, a gente consegue tirar do texto de Hebreus. Capítulo 1, versículo 1 e 2 de Hebreus diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. A questão é que Deus, ele não se esconde da humanidade. Deus, a partir da criação, ele não se torna um Deus distante. Existem pessoas que acreditam que Deus é um ser que
dá o início ao universo, dá uma corda no relógio e deixa esse relógio a esmo. Não é a verdade. Nós acreditamos que Deus é um Deus pessoal. E se revelando de uma forma especial, Ele se revela de uma forma direta e intencional. Ele fala principalmente através da palavra, através dos profetas, através dos sinais, através da eleição de um povo, a eleição de Abraão, para que se revelasse. E essa revelação vai mostrar exatamente a essência de Deus, o propósito de Deus, o plano redentor em última forma. E além disso, além de ser especial, ela é progressiva. E o que isso significa? Como a gente leu aqui, havendo Deus antigamente falado aos pais, hoje fala-nos pelo Filho. Então, essa revelação não foi uma revelação de um momento único. Não foi um único personagem, uma única pessoa que recebe toda a revelação. Na realidade, a palavra ela é construída progressivamente, aos anos, aos séculos, aos milênios, ela foi produzida até que chegasse a nós hoje como forma de Velho e Novo Testamento e Bíblia Sagrada completa. Mas por que eu estou te falando isso e por que esse entendimento é importante para essa aula e para as próximas? É importante porque a gente precisa saber que a revelação de Deus ela não é uma revelação desconexa. Eu gosto de pensar que a Bíblia é como se fosse esse quebra-cabeça. Em alguns momentos, Deus foi disponibilizando para nós peças aqui, peças ali, personagens que fazem aquilo, personagens que fazem aquele outro. E aí, quando a gente monta esse quebra-cabeça, a gente precisa ter uma única imagem. À medida que esse quebra-cabeça se monta, à medida que eu consigo enxergar o que ele representa ali, eu preciso enxergar Cristo. Eu preciso enxergar uma história de redenção onde Cristo exerce o papel principal. Se a gente lembrar da lição introdutória, se a gente lembrar das lições que o pastor Elias trouxe aqui, as primeiras 3, a gente vai entender que Cristo é o centro de toda a Bíblia. Cristo é o centro de toda a revelação. A partir de Cristo, nós vemos e conhecemos o Pai. Nós conhecemos toda a verdade da Bíblia, toda a essência de toda que Ele dispôs, que Ele quis que nós soubéssemos. Amém, irmãos? Tudo certo até aqui? Por que isso é importante? Por que é importante saber disso? Para a gente estabelecer 2 pontos fundamentais. O primeiro aqui... O primeiro é que Cristo não foi um plano B. É comum a gente imaginar que Cristo vem como um plano contingencial da queda, decorrente do pecado de Adão. Mas, na verdade, não é isso. A gente crê que Cristo ele estava nos planos de Deus desde a fundação do mundo. E quando a gente olha, por exemplo, para Apocalipse, Jesus Cristo ele é representado como um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, como é que ele foi morto e como é que como é que a visão de João, a revelação que João recebe, diz que Cristo foi morto antes da fundação do mundo? A gente entende que, ainda antes da fundação do mundo, Jesus Cristo já fazia parte de um plano redentor. Jesus Cristo já era aquele que iria dar a vida por nós, iria se sacrificar por nós. E, acreditando nisso, a gente chega em uma segunda conclusão, que a Bíblia toda precisa estar conectada. Se desde o Apocalipse a gente crê que Cristo era o Cordeiro, da mesma forma o Gênesis produz para a gente uma esperança de alguém que seria enviado para que vencesse o pecado, para que esmagasse a cabeça da serpente. Quando Deus está sentenciando cada um dos atores ali da criação, ele dá a sentença a Adão, a Eva, e quando ele fala a serpente, ele diz, olha, entre você e o descendente da mulher, eu vou colocar uma inimizade. E essa pessoa vai vai esmagar a sua cabeça, ainda que você lhe fira o calcanhar. Então, Cristo ele está presente em todos os momentos, em todo o evento da Bíblia. Amém? Então, estabelecido esse ponto, a gente precisa entrar, então, agora nos tipos e saber quais são os tipos bíblicos e como é que eles vão interagir aqui
no plano de salvação. No plano de salvação. A revista, ela separa em tipos pessoais e tipos simbólicos. Tipos pessoais são exatamente as pessoas, os personagens, os seres humanos ali, de fato, que, de certa maneira, representam, prefiguram, e a gente já falou isso, sobre a obra e a vida de Cristo, não é verdade? E aí, ela dá uma série aqui de personagens. Adão, Abel, Melquisedeque. Eu quero explorar com vocês, em primeiro lugar, Adão. Adão faz um paralelo interessante com Cristo. E essa é uma das coisas que essa é uma das técnicas que a gente utiliza para poder, primeiramente, identificar um tipo, né? Será que, de certa forma, existe uma conexão entre Cristo e o seu tipo? Ou entre Adão e Cristo, que também pode ser chamado de antítipo, né? E aí, qual é a primeira característica em paralelo que a gente pode perceber entre Adão e Cristo? A primeira é que Adão é o primeiro homem e Cristo é o último homem. Mas espera aí, João, a gente não está procurando similaridade? A gente não está procurando coisas em comum? Não necessariamente. E eu posso te explicar isso de uma forma um pouco mais lúdica. Imagina que você escreva uma palavra num papel e você se olhe num espelho. Essa palavra, muito provavelmente, quando você for ler através do seu espelho, essa palavra vai estar espelhada, ela vai estar invertida. Não quer dizer que essa palavra é diferente da que você escreveu. Quer dizer que elas são opostas, elas estão espelhadas. E é exatamente o que a gente vê em Cristo. Então, a tipologia, ela não trata somente de similaridades, mas ela também pode tratar de contrastes. E Adão é um contraste claro, além de ter sido interpretado pela própria Bíblia, né? A Bíblia, muitas das vezes, explica a própria Bíblia, né? Então, quando a gente lê, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45, a gente vê que Paulo vai falar assim, olha, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Mas o último Adão, o último homem, quem será? Cristo, ele se tornou espírito vivificante. Então, Adão é o primeiro homem, assim como Cristo é o último homem. O que isso quer dizer? Que Adão, como um representante universal, ele, a partir de Adão, se inaugura uma grande geração, uma raça nova, completamente nova, algo que supera toda a criação. E em Cristo, da mesma forma, temos uma inauguração de uma nova humanidade, uma humanidade que agora tem um meio de se achegar a Deus que no Éden foi perdido. Perfeito? A próxima característica é desobediência e obediência. Mais uma vez, um contraste muito grande, mas um contraste diametralmente oposto, ou seja, perfeitamente oposto. Que quer dizer que em Adão, pela sua desobediência, todos nós acabamos desobedecendo também. Por outro lado, Cristo, em sua obediência, em sua vida, obedeceu em todas as coisas. Ele não tinha pecado. Em Cristo obedeceu plenamente, mesmo sendo tentado, mesmo enfrentando dor e sofrimento, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou, e a gente recita aqui, né, de cor sem nem pensar. Mas, pela sua obediência, nós obtemos a justificação. E aqui é algo muito interessante, quando a gente lembra, por exemplo, do texto de Romanos 5, Paulo está falando o seguinte: consequentemente, assim como uma só transgressão resulta na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça, que ato é esse? A morte de Cristo na cruz, resulta na justificação e traz vida a todos os homens. Esse é um paralelo extremamente interessante, extremamente importante para nós, porque Cristo traz justificação. E se a condenação tem uma pena, a justificação também tem. Se a condenação ela traz morte, em Cristo ela traz vida. Se em um momento Adão ele é apenas aquele que recebe vida, Cristo não. Lembra do primeiro texto? Cristo é espírito vivificante. Ele imputa a vida em nós, ele imputa a justiça, e pela sua justiça nós temos vida eterna com Deus.
Amém? Esse é um tipo extremamente claro de... Esse é um exemplo extremamente claro de tipo bíblico, né? Onde a gente entende que cada um desses paralelos vai trazer e vai relacionar diretamente com a vida do Cristo. Mas aí, irmãos, eu preciso fazer agora uma pausa e tentar te explicar um negócio um pouquinho diferente. E é muito bom que a gente tenha mais tempo para falar hoje, porque existem alguns assuntos que são mais laterais, que são mais adjacentes a esse, e que vai ser bem importante da gente tratar hoje e na sexta-feira. Eu quero te mostrar agora uma imagem, e eu queria que você, mentalmente mesmo, descrevesse para você o que você vê nessa imagem. Olha só. O que você está vendo aqui? Vou tomar uma água enquanto isso. Bom, eu vejo uma pessoa um pouco mal encarada aí, né? Eu vejo alguém com cara de poucos amigos, com a testa franzida, a boca não tá meio invertida assim, né? É isso que eu vejo. É isso que vocês veem também? Mais ou menos? Então, só que claramente isso não é uma pessoa, né? Isso é uma pedra, uma formação rochosa, e pelas intempéries acabou que ela foi esculpida de uma maneira que o nosso cérebro interpreta isso como um rosto de uma pessoa. Mas, na verdade, isso aqui é só uma pedra. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que isso é um fenômeno que está acontecendo na nossa cabeça e que se chama pareidolia. Esse fenômeno é exatamente o mesmo quando a gente identifica animais nas nuvens. Já viram? Já repararam assim que às vezes as nuvens podem se parecer com animais? É isso. É esse mesmo exemplo. Agora, por que eu estou te falando isso? Porque eu tenho uma segunda imagem. E eu quero que você também preste bastante atenção nessa imagem. E eu quero te perguntar, e agora? O que você está vendo? Eu vou descrever para você o que eu vejo. Eu vejo Cristo crucificado. Eu vejo Ele encurvado. Eu consigo até enxergar a coroa de espinhos. Ele está com a perna cruzada, já encurvado, talvez ali com muita dor. Talvez os últimos momentos do Calvário. Mas eu te pergunto, será que é Cristo mesmo? E por que eu estou te falando isso? Porque essa imagem ela foi tirada de um blog. Um blog se chama AstroPT. E esse blog, ele é um site da internet, né? Ele é um blog que fala sobre astronomia, ciência e ateísmo. E esse blog tinha exatamente essa foto e uma publicação com o título Pareidolia Mata. Pareidolia Mata. O que acontecia? O autor do artigo, ele escrevia que as pessoas na cidade de Littleton, no Colorado, nos Estados Unidos, eram sugestionadas a ver Cristo e elas queriam subir nesse poste para tocar Cristo. E aí ele dizia, olha, pareidolia mata, por quê? Porque isso é uma ilusão, claramente é uma ilusão. E as pessoas querem subir num poste, arriscando a vida, caindo de 2 ou 3 metros, ou até morrendo eletrocutadas. E claramente, isso aqui não é Cristo, gente. Isso não é Cristo, isso é só um montão de folhas subindo num poste. E, por incrível que pareça, isso é muito comum mesmo. Vocês podem procurar na internet depois. E aí, eu, dando uma lida, né, nesse artigo, né, eu pensei, caramba, que coisa doida, né? E aí me veio na mente, até alguns meses atrás, a minha mãe está ali, eu emprestei um livro para ela, eu até estava falando aqui com os irmãos da igreja, que se chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É uma ficção, né? E onde um diabo maior, ele manda cartas para um diabinho menor, que é o seu sobrinho. E ele está ensinando o sobrinho dele a como tratar os seus pacientes. E os pacientes eram um jovem ali, que tinha se convertido. E esse mal danado, que é o nome do diabo mais experiente, ele fica muito chateado porque o sobrinho perdeu o paciente, né, que o paciente tinha se convertido. E ele dá uma ideia para o sobrinho. Ele fala assim, olha,
se você levar o seu paciente para o extremismo, para um dos extremos, seja ele qual for, essa pode ser uma estratégia vencedora. Por quê? Porque Maldonado diz o seguinte, olha, porque uma pessoa extremista, ela não luta por mais nada senão a sua própria causa. Isso quer dizer que as pessoas dessa cidade, elas estavam lutando pelo direito de subir num poste. Estavam lutando muito mais pelo direito de morrerem do que pelo direito de falarem de Cristo, pelo direito de professarem uma fé cristã, pelo direito de poderem evangelizar. Eles queriam simplesmente subir num poste. Vocês conseguem perceber qual que é a diferença entre as coisas? Paulo fala a Tito, capítulo 2, versículo 11, porquanto a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar aos prazeres da vida e às paixões mundanas e viver de maneira justa, piedosa e sensata. Sensata que é sofrônos, é mente saudável, é moderação, é autocontrole. Você acha que subir num poste é autocontrole? Eu acredito que não. Acredito piamente que não. E por que eu estou falando tudo isso, irmão? Porque existem dois extremos que a gente pode ocupar. O primeiro, eu acho que a gente já está bem longe, que é o caso desse autor do blog, né? E a gente já discutiu, a gente não está vendo, quando a gente abre a Bíblia, quando a gente pesquisa e procura os tipos bíblicos, porque Jesus disse que ele estava lá, a gente não está procurando esse tipo de imagem, a gente não está procurando animais em nuvens, a gente está procurando a verdadeira revelação, a revelação progressiva dada por Deus. Agora, existe um outro extremo, que esse sim a gente pode estar mais perto, que é o extremo de começar a enxergar as conexões mais espuras, as conexões mais absurdas dentro do texto bíblico, e às vezes começar a interpretar da maneira como a gente acha que tem que interpretar, ou da maneira como a gente acha que tem que funcionar as coisas. A gente a gente ainda está lendo Jó, né? E eu pude comentar, né, o capítulo 4 ao capítulo 7, esse é um dos maiores problemas ali do discurso de Elifaz, de um dos amigos de Jó, que ele faz teologia a partir do absoluto nada. Na verdade, acho que a partir da forma que ele acha que tem que ser. Mas não é assim. A Bíblia está disponível para que a gente interprete a Bíblia, né? Tem que ser inverso, a gente às vezes quer tirar o texto e aquele texto confirma a nossa visão de mundo ou a nossa teologia, mas é o inverso. Eu preciso me dobrar ao que a Bíblia diz. E às vezes ela diz o que você acha que ela não está dizendo. Tudo certo? Tá tranquilo até aqui? Então tá bom. Então a gente precisa tomar cuidado exatamente com esse extremo. E aí, pensando nesse tema, infelizmente, por tempo, eu não consigo esmiuçar cada um dos tipos que a revista traz. Mas eu pensei em uma forma da gente poder validar alguns dos tipos bíblicos. E eu quero te mostrar agora caminhos possíveis para a interpretação dos tipos bíblicos. E aqui, uma ressalva. Eu não quero que esses caminhos possíveis sejam diretivos para você na medida que sejam doutrinários. Não é isso, eu nem posso fazer isso. Eu quero te dar uma sugestão de uma interpretação bíblica saudável para que você, no seu estudo diário, talvez aí na sua revista, consiga olhar e consiga identificar esses caminhos que eu vou te trazer agora. O primeiro deles é que os tipos bíblicos precisam apontar para Cristo. Precisam apontar para Cristo. Isso é o básico. Se um tipo bíblico ele não tem nenhuma relação com Cristo, não faz sentido nem continuar a análise. Não faz sentido, não que aquele personagem seja irrelevante naquele momento, não, mas é que ele faz parte de um contexto diferente. Talvez ele explique coisas diferentes para você, mas não se trata de um tipo bíblico. Isso é bem simples, né? A Bíblia fala de Cristo e quando a gente quer estudar os tipos de Cristo, ele precisa apontar para Cristo. Ok? Segundo ponto, ele precisa desenvolver plano de salvação. E aqui é algo que quem fala não sou nem eu, é um autor que eu gosto, que chama J.K. Bill. O pastor Gedeon Júnior até já trouxe
recomendação dele aqui era dos templos, né? Uma capinha verde, acho que é isso, o J.K. Bill. Ele tem um comentário de Novo Testamento fantástico, assim, eu gosto muito, e ele diz isso, que geralmente não, que os tipos bíblicos, eles precisam progredir, pertencer, esclarecer, expandir, desenvolver plano de salvação. E quando eu digo plano de salvação, há um plano em curso, há um plano de criação, queda, redenção, que é onde a gente está, e restauração, quando Cristo volta e restaura todas as coisas. Apocalipse, tudo se fez novo, novos céus, nova terra, já mar não existe, etc. Então, o tipo bíblico, ele precisa pertencer a algumas dessas fases, ou progredir, ou expandir. A gente já vai ver um exemplo que vai elucidar essa questão, tá? E o próximo é que o tipo bíblico, ele precisa ser ampliado, precisa ser superado, precisa ser completo, pleno em Cristo. Se Cristo não expande o que o tipo faz, aquele tipo a gente já pode começar a desconfiar um pouco. Se eu pudesse, e aqui testar essa teoria com algum personagem que eu acho que é até um pouco difícil de se classificar, eu tentaria classificar talvez Sansão. Será que Sansão é um tipo bíblico? Será que ele se encaixa em algum desses 3 pontos, no mínimo? Bom, ele aponta para Cristo? De certa forma, se a gente olhar, sei lá, talvez o nascimento de Sansão é um nascimento milagroso, a mãe dele era estéril, né? Um anjo aparece para a mãe de Sansão e diz, olha, você vai ter um filho e ele vai ser nazireu, vai ser separado. Cristo é o Cristo. Um anjo também aparece para Maria e diz, olha, você vai ter um filho, vai ser o Espírito Santo, você não vai conhecer homem nenhum, e ele vai ser o Emanuel, ele vai ser o Cristo. Então, talvez, vamos lá, vamos tentar ir por esse ponto. Segundo, será que Sansão desenvolve plano de salvação? João, Sansão era um juiz, Sansão ele era libertador, Jesus também era libertador. Mas, pensa comigo, acho que pouquíssimas vezes, sinceramente eu não vejo nenhuma vez em que Sansão de fato recebe esse papel e assume esse papel. E aqui é a minha interpretação, tá? Você pode pensar diferente de mim. Mas eu não acredito que de fato ele exerce esse papel a ponto da gente fazer esse paralelo com Cristo. E Cristo amplia aquela questão, né? Ampliar o quê, né? Se o Sansão não faz, na minha opinião, não faz nada que, de certa forma, reflete a obra de Cristo ou as características de Cristo, eu não tenho o que ampliar. Você pode dizer assim, não, mas Sansão se sacrificou. Sansão, ele deu a vida. Não, Sansão, ele, com certeza, deu a vida, porém, ele estava procurando vingança. Cristo, ele procura a redenção dos nossos pecados. Ele se pôs no nosso lugar. O que era reservado para nós foi Cristo que recebeu. Não é? Então, assim, para você perceber que também não é branco e preto as coisas. Assim, não existe uma linha, uma metodologia, e quem fala isso também é o J.K. Bill. Ele diz, olha, não existe uma tentativa aqui de metodologia científica, de replicação de resultado. O que precisa haver é maturidade para que você enxergue aqueles personagens, enxergue o Velho Testamento, interprete a partir do Novo. Entenderam? Então é isso, eu não quero aqui, exatamente, mais uma vez, não quero te ditar o que você precisa fazer, mas eu quero que você pense um pouquinho mais, reflita um pouquinho mais na hora de enxergar os tipos bíblicos. E para a gente fazer esse exercício com um outro tipo bíblico, eu quero te mostrar agora Isaac. Isaac e Cristo são praticamente um tipo perfeito, porque Isaac, se a gente for olhar, ele era o filho amado de Abraão. Assim como Jesus, ele era o filho amado de Deus. Se a gente lembra de Gênesis capítulo 22, Deus ele vira para Abraão e diz assim, Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho a quem tu amas. Abraão, Deus está pedindo a vida de Isaac, a vida do filho que foi prometido. Sara não podia ter filho. Você lembra da história, né? Sara, além de Abraão ter muita idade, Sara também já tinha muita idade, e ela não podia mais gerar. Tanto que ela
ela dá Agar para Abraão e gera Ismael e etc. Mas a promessa era que ela daria a luz a um filho, não é isso? Assim como Jesus Cristo também foi prometido. A gente gosta de pensar, talvez, em Isaías 53, né, quando diz que a virgem ficará grávida, dará a luz a um filho, né, sobre essas promessas, mas eu gosto de pensar no Gênesis. Lembra sobre o que a gente falou de alguém sendo prometido lá no Gênesis para a serpente? Exatamente isso. É Cristo sendo prometido a nós, a nós humanos, a nós humanidade, né? Então, da mesma forma que Isaac era amado, Cristo era amado, Isaac foi prometido, Cristo foi prometido. E há também a próxima. Eles foram obedientes até a morte. Mesmo que Isaac não tenha morrido de fato pelo sacrifício ali do seu pai, mesmo ele não consumando ali o ato, né? Isaac ele foi obediente até a morte. Isaac ele não era um bebê. Isaac ele tinha consciência. Isaac interage na história. Isaac ele chega para o pai e ele sabe os elementos de sacrifício. Ele diz: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo aqui o altar, mas cadê o cordeiro? Ele sabia. Quem sabe ele não... Eu imagino que sim, ele já tivesse visto Abraão sacrificar diversas e diversas vezes. E ainda assim, ele se deixa dominar por Abraão. Ele se deixa ser colocado no altar. Ele sabia exatamente o que ia acontecer ali. Ele sabia, não tem como não saber. E da mesma forma, Cristo foi obediente até a morte. Cristo, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, humilhou-se, não é isso? E se entregou por nós. Mas aqui há, antes de chegar no último, será que Isaac aponta para Cristo? Claro que aponta para Cristo. Será que ele desenvolve o plano de salvação? Obviamente ele desenvolve. Talvez seja o exemplo mais didático da Bíblia, de alguém ter que se dar no lugar de outra pessoa. Um sacrifício de realmente um ser humano por outro ser humano. Agora, onde é que Cristo amplia? Onde é que Cristo é completo em relação a Isaac? No momento em que Isaac é substituído e Cristo é o substituto. Cristo é aquele que, de forma plena, dá a sua vida por nós. Ele, sim, cumpre todos os critérios e todos os princípios que Deus já tinha estabelecido no Gênesis e antes da fundação do mundo, porque ele era o cordeiro que seria dado por nós. Interessante pensar que Abraão, quando Isaac pergunta, né, ele diz assim, Deus proverá o cordeiro. E depois que tudo acontece, que o anjo desce, a gente vai ver na sexta-feira que esse anjo é uma pessoa diferente, é alguém especial. Quando esse anjo desce para falar com ele, e tudo termina, há um cordeiro realmente preso ali. Ele dá um nome para o monte. Ele diz, olha, esse monte vai se chamar Deus Proverá. E aí é coisa minha, tá? Eu fico pensando nessas coisas. Eu imagino, mas por que Abraão não disse que Deus proveu? Não proveu? O cordeiro não apareceu? E aqui, mais uma vez, eu imagino que a Bíblia esteja tratando de algo muito além da própria Bíblia. Toda palavra inspirada, útil, para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, enfim. A palavra inspirada, e Abraão foi inspirado naquele momento, para, mais uma vez, profetizar acerca daquele que Deus iria prover. Para quem? Para nós, humanidade. Amém? Bom, esses são os tipos que eu pude trazer nessa aula, e eu imagino que vocês consigam utilizar essas características aqui, uma espécie de método para poder aprofundar muito mais nesses outros tipos que a revista traz. Abel, Melquisedeque, muito, muito interessante, José, Moisés, enfim, todos esses, vocês me perdoem, mas tentem utilizar exatamente esse método que a gente desenvolveu aqui na aula para vocês poderem estudar esses tipos. Bom, a gente precisa avançar, porque senão o tempo não perdoa. Agora, a gente vai falar sobre os tipos simbólicos. Eu reservei aqui um pouquinho mais para o final, né? Deixei uma parte maior para a gente tratar dos tipos pessoais, porque, na realidade, os tipos simbólicos eles são muito próximos dos tipos
pessoais, né? Na medida que eles fazem a mesma coisa, eles exercem um papel de prefigurar, de predizer, de serem sombras e serem símbolos daquilo que viria com Cristo. Tá? E a gente pode utilizar exatamente o mesmo raciocínio para enxergar a simbologia bíblica, tá bom? E aí, eu quero te mostrar a quantidade de símbolos que a revista nos traz aqui para poder estudar. É muito grande, haja luz, árvore da vida e assim por diante. Para não ficar muito em aberto, o que a gente pode entender desses tipos? Haja luz, assim como Cristo é a luz do mundo, Cristo também criou o mundo, né? Ele era a própria luz do mundo. Né? A árvore da vida, Cristo como sendo o único que poderia dar vida a nós. Né? Assim como no Éden, a partir da queda, Deus ele afasta o homem da árvore da vida, e ele, a partir daí, morre fisicamente. Jesus também era o único que poderia nos dar vida, mas uma vida espiritual e eterna. Tá? Escada de Jacó, o único caminho, o único acesso ao céu, né? De nós a Deus. Arca de Noé, o único meio de salvação. O pão asmo, aquele que, assim como o pão não tinha fermento, Cristo não tinha pecado. O maná, o pão que desce do céu. Jesus diz, eu sou o pão que desce do céu. A serpente de bronze é algo que eu sempre parei para pensar e dizer, caramba, por que a serpente? Uma serpente carrega um simbolismo tão negativo, né? A serpente do Éden, né? Já não é uma coisa tão icônica na nossa cabeça. E a gente, lendo o texto, percebe que assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem também foi levantado. E aquela coisa, poxa, o que era a cruz na realidade? O que era a morte de cruz, no final das contas? A morte de cruz era o maior símbolo como é que eu posso dizer? O maior símbolo de rejeição, exatamente, os mais vergonhosos possíveis para um judeu. Exatamente. E ainda assim, este ato, essa crucificação, esse tipo de morte que faz com que nós tenhamos vida hoje. Eu gosto de lembrar do texto de Gênesis, capítulo 50, o último capítulo de Gênesis, a história de José. José está diante dos seus irmãos e ele diz assim, olha, eu perdoo vocês, porque o mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem. É exatamente isso, exatamente isso. Bom, rocha ferida, o animal do Éden, cordeiro pascal, todos eles mostram sacrifício, né? Ano do jubileu e tabernáculo. Eu quero selecionar 2 aqui para a gente poder trabalhar. E o primeiro vai ser o tabernáculo. E por que o tabernáculo é importante? Porque o tabernáculo ele carrega muita simbologia. Tem muitas coisas aqui dentro do tabernáculo que a gente pode explorar e expandir e entender muito mais sobre o plano de Deus. E eu separei 3 características bem simples aqui para a gente poder explorar. A primeira é que o tabernáculo, ele representa a presença de Deus. Né? Quando Deus ordena a montagem ali do tabernáculo, ali no Êxodo, né? Deus ele diz, olha, eu quero me fazer presente no meio do povo. E ele diz, olha, o meu tabernáculo vai ser a minha morada ali no meio de vocês, né? E aí, este tabernáculo, da mesma forma como Deus se fez presente ali naquele povo, ele se faz presente por meio de Cristo. Como assim, João? Primeiro argumento, João, capítulo 1, o apóstolo João, capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, por meio dele todas as coisas foram criadas, sem ele nada do que foi criado teria se criado. É essa a interpretação. Estou parafraseando, claro. A questão é a seguinte. E o versículo 14, né, mais na frente, vai dizer, e o verbo habitou entre nós. O verbo habitou entre nós. Esse habitou, exatamente no grego, exatamente quer dizer, armou as suas tendas, tabernaculou, ou seja, esteve conosco. Cristo é Deus conosco. Ele é o
Emanuel. E da mesma forma como Deus se fazia presente no deserto, através do tabernáculo, Cristo se faz presente por sua própria carne. Ele é aquele que, a partir dele, nós podemos enxergar Deus. Beleza? Tranquilo? Amém. Segundo ponto, sistema sacrificial. Acho que aqui é muito, muito óbvio quando a gente enxerga todo o sistema sacrificial que acontecia no tabernáculo, né, no templo, onde um animal era oferecido no lugar do pecado daquele que oferece, né? Eu acho que esse é talvez a didática mais explícita possível para que o homem perceba que se eu não me render, se eu não acreditar, se eu não fosse fiel e se eu não trouxesse esse animal, de nada adiantaria, porque eu sou pecador desde Adão. Tá bom? E aí o texto que eu gosto, para ilustrar isso aqui, é o texto de Hebreus, que ele já está interpretando exatamente esse sistema sacrificial. Ele diz assim, ó, Hebreus 9, versículo 11, vai dizer assim, ó, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. O autor está dizendo, olha, Cristo vem, ele é o sumo sacerdote, e ele se apresenta em um tabernáculo. Este tabernáculo é superior, não é um tabernáculo que vocês conhecem, é um tabernáculo celestial, um tabernáculo diferente. Nem por sangue de bodes, ele não se apresenta com sangue de animais, nem bodes, nem bezerros, mas se apresenta por seu próprio sangue, e entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O tabernáculo representa exatamente o sacrifício, só que de uma forma temporária, de uma forma inferior. Vocês lembram daquelas características que a gente tratou? Exatamente isso. Cristo agora, de uma única vez, em uma única apresentação, ele leva o seu próprio sangue e o sacrifício é perfeito. Não há necessidade mais de sacrifício. Amém? Último, o véu rasgado. O véu rasgado, geralmente a gente pensa sobre o acesso, né? No templo, no tabernáculo, existia o santo e o santo dos santos, né? O santo dos santos, onde ficava a arca, e ali onde o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote, se apresentava naquele momento, uma vez por ano, ele sacrificava por ele mesmo, ele se purificava e ele entrava. E ali, ele, uma vez por ano, dava um sacrifício para todo o povo. É isso mesmo, né, Gil? Amém. E aí, o que acontece? Esse véu que separa essas duas partes, no momento em que Cristo morre, no momento que ele consuma ali o ato maior de redenção, esse véu se rasga de alto a baixo. De alto a baixo, muitas pessoas interpretam que é algo que é sobrenatural, né? Porque se fosse rasgado de baixo a alto, poderia ser atribuído a alguma pessoa, mas o que acontece na realidade é que de cima até abaixo esse véu se rasga, representando o nosso acesso liberado a Deus. Aquilo que Cristo religa, aquilo que Cristo restabelece, a nossa relação com Deus é plenamente visível com a figura do véu se rasgando do tabernáculo. Além disso, o texto de Hebreus, capítulo 10, ele vai dizer que o véu rasgado também simboliza a própria carne de Cristo rasgada. Vamos ver aqui, Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O tabernáculo, principalmente nessas características, representa plenamente Cristo. Cristo encarnado, Cristo como o nosso Redentor, Cristo como o nosso Cordeiro, Cristo como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, assim como João Batista exclamou, não é verdade?
Mas o que é importante? E por que eu só trouxe 2? Porque eu preciso falar mais algumas coisas sobre o tabernáculo e, na verdade, sobre a simbologia. O tabernáculo, ele sim carrega muitíssimas características que vão apontar para Cristo. Mas, infelizmente, ele também é um campo muito fértil para a nossa criatividade imaginativa. Ele é um campo que abriga tantos e tantos elementos que a gente pode acabar caindo em alguns problemas, em alguns perigos que eu estou chamando aqui de supervalorização da simbologia na leitura bíblica. O que isso significa, João? Significa, eu vou te dar um exemplo com o próprio tabernáculo. O tabernáculo, ele era coberto por algumas coberturas, alguns panos mesmo, tecidos, ao seu redor, ali, né? Para fazer o teto, vamos dizer assim. E aí, existiam 3 coberturas. Uma cobertura interna, que era uma cobertura muito bonita, era coisa fina, vamos dizer assim. A cobertura intermediária, que ficava no meio, em cima dessa, era uma cobertura mais ou menos, já era um pouquinho mais rústica. E a cobertura superior era uma cobertura que algumas traduções vão dizer que era de peles marinhas e outras vão dizer que é de pele de texugo. A verdade é que eram de peles de animais e era pele de animal, gente. Eu, pelo menos, não imagino que seja uma coisa muito bonita, uma tenda enorme com um tantão de pele de animal ali em cima. Por que eu estou trazendo isso? Porque algumas pessoas gostam de interpretar esses símbolos e todo e qualquer tipo de característica dentro do templo, né? Este, por exemplo, que eu estou te dando, geralmente se lembra de Isaías, quando fala do servo sofredor, em que nele não havia beleza nem formosura, mas assim como o templo, por fora era muito feio, por dentro ele era lindíssimo, e Cristo, em essência interior, ele era lindo, ele era perfeito, ele era Deus. Uma coisa importante, eu não estou dizendo que isso é errado. Eu não estou dizendo que essa interpretação ela foge, ou é herética, ou ela, enfim, infringe alguma coisa na nossa fé. O que eu quero dizer é que talvez essa interpretação não surta efeito nenhum. Por quê? Porque não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que existiam coberturas, uma cobertura interna era uma cobertura melhor, como qualquer outra tenda naquele momento, naquele lugar, e a cobertura de fora era uma cobertura prática, ou seja, para cuidar da chuva, para que o sol não ferisse ou danificasse as coberturas interiores. Ah, João, você é muito cético. Olha, talvez, eu até reconheço que às vezes eu posso ser um pouquinho mais duro nas interpretações, mas eu estou te dando um exemplo, eu não quero que você concorde comigo, eu quero que você raciocine comigo e imagine que talvez esse tipo de simbologia pode nos levar a significados sem base bíblica, a significados que, primeiro, não apontam para Cristo. Esse aponta, mas será que ele desenvolve plano de salvação? Mas será que ele amplia algo que em Cristo a gente consegue enxergar ampliado ou completo? Talvez não. Desvios da mensagem central. A gente precisa entender qual que é a mensagem central e qual que é o símbolo perfeito do tabernáculo. A gente acabou de ver 3 perfeitos. São símbolos que são mais do que suficientes para que a gente crê que o tabernáculo seja uma mensagem profética. Entenderam? Tem pessoas que começam a contar as varas que eram feitas no tabernáculo, a quantidade de argolas de ouro que eram colocadas na arca ou nos varais, enfim. Tem gente que começa a interpretar qual era o tipo do material. E não é comum a gente ver nas igrejas hoje aqueles candelabros de ouro, a gente vê símbolo de estrela de Davi, ou chofar no louvor, aquela corneta no louvor. E o que isso tem a ver com o nosso... Com a evolução da mensagem, com a progressividade da revelação. A gente, às vezes, quer se ater a elementos passados, sendo que Cristo já superou todos eles. E eu vejo isso mais como um sincretismo do que, de fato, religião cristã. Não é verdade?
Terceiro lugar, misticismo da fé. A gente começa a se tornar místico, a gente começa a procurar na Bíblia o que ela não quer dizer para a gente. A gente começa a querer interpretar tudo e ver, não, essa palavra aqui está perto daquela outra palavra ali, e assim como essa aqui era de ouro, aquela era de ouro. E o que isso me leva? Para onde que isso me move? O que isso faz entender que eu sou pecador e eu preciso de perdão? Ah, João, mas é muito bonito você entender que tudo levava a crer sobre Cristo. Concordo com você. Mas eu quero te alertar sobre o perigo da gente supervalorizar isso e acabar perdendo a relevância prática. Perdendo, de fato, o que a Bíblia oferece para a nossa vida diária. O que ela oferece para com a nossa regra fiel, a nossa regra de vida. E como ela nos transforma hoje. Como ela nos transforma. Então, o tabernáculo, ele é extremamente significativo, extremamente simbólico. Mas a gente precisa ter em mente essas coisas, para que a gente não caia em vãs filosofias e fica discutindo o que é de ouro, o que é de madeira, o que é linho fino e o que é cobertura de pele. Vocês entenderam? Amém, irmãos? Amém. Que bom. E aí, eu quero partir para um último símbolo. Quero partir para a gente terminar essa aula falando sobre o ano aceitável, o jubileu. Porque, em todo momento, a gente acaba procurando, né, e principalmente assim, eu gosto muito de olhar e pensar, poxa, o que isso significa para mim, no sentido de eu sou pecador, eu preciso de Cristo, Cristo é o único Redentor, o que isso reforça. Mas, como eu falei, a gente tem um plano de salvação em curso, porque houve a criação, nós caímos, Cristo veio, se pôs no nosso lugar, mas ainda há uma restauração, uma segunda vinda. É aquilo que até o congresso de irmãs, né, que a gente teve aqui recentemente, falava sobre, poxa, ele disse que ia vir, ele veio, ele disse que ia morrer e ressuscitar, ele ressuscitou, ele disse que ia voltar uma segunda vez, por que eu não vou acreditar nisso? Há muito mais evidências para acreditar do que não acreditar, né? Então, eu quero mostrar para vocês como o ano aceitável, o jubileu, é uma prefiguração da restauração, do último estágio de plano de salvação. O estágio que eu e você aguardamos ansiosamente. O estágio em que Cristo vai voltar e restaurar todas as coisas. Amém? Primeira coisa, entender o que é plano de salvação. Plano de salvação não, perdão. O que é o ano aceitável. O ano aceitável, existia uma lei, né? Deus estabeleceu que o povo ele produziria na terra durante 6 anos. E no 7º ano, o povo descansaria. Descansaria no sentido de não cultivar mais e não trabalhar mesmo em qualquer outra atividade. Eles descansariam. Eles comeriam somente do que foi feito durante os 6 anos. Tá bom? E aí, esses ciclos de 7 em 7 anos se repetiriam por 7 vezes. Ou seja, no ano 50, que é 7 por 7 dá 49, no ano 50, este seria o ano do jubileu. E o que aconteceria no ano do jubileu? Aconteceria a restauração completa da terra. Toda aquela terra que tinha sido vendida, que tinha sido negociado, todo aquele que tinha perdido a sua liberdade por uma dívida, se tornado escravo, servo, enfim, qualquer coisa, todos eles seriam restaurados. A terra seria devolvida aos donos originais. Os escravos seriam completamente libertos. Não haveria mais nenhuma deformação da ação humana. Entenderam? Exatamente isso que aconteceria no ano do jubileu. Quando eu olho para o ano do jubileu e eu enxergo Romanos 8, eu entendo que o ano do jubileu me diz a respeito da restauração da criação. Romanos 8, capítulo 19, vai dizer que a criação aguarda com grande expectativa a revelação do Filho de Deus. A própria criação será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Segundo lugar,
Apocalipse capítulo 21. Apocalipse nos fala sobre uma nova criação, uma terra completamente nova, uma consumação total das coisas passadas, e Deus fará tudo novo. A nova criação trará a renovação de todo o cosmos, de tudo que a gente acredita, tudo que a gente vive hoje será completamente novo. Apocalipse 21 diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia mais. Ou seja, tudo se fará novo. Assim como no jubileu, Deus apontava para um momento de completa restauração de ordem original, no ano aceitável de Cristo, no jubileu de Jesus Cristo. Tudo será restaurado e será iniciado um novo tempo da Nova Jerusalém, onde ela nos aguarda. Amém? Por fim, para a gente finalizar a aula, perdoem pelo horário, a gente tem o descanso perfeito. E o descanso perfeito, eu prefiro ler o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 9 e 10. 4, versículo 9 e 10. Irmãos, nós temos esperança, nós precisamos ter esperança, né? A Bíblia é um livro que traz esperança. Se a gente não lê a Bíblia e não queime em nós uma esperança de uma nova vida, a gente está lendo talvez de uma forma errada. Porque a Bíblia não é só um livro de história, a Bíblia não é só um livro de prática de vida cotidiana, mas a Bíblia é um livro de esperança eterna, esperança para o tempo dos tempos. Amém? Capítulo 4, versos 9, desculpa. Diz o seguinte: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque ele, que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Irmãos, estes são os tipos bíblicos e os tipos simbólicos que apontam para Cristo em todas as suas características e ampliam o plano de salvação e nos dão uma nova perspectiva de esperança. Amém? Bom, para a gente terminar, eu queria deixar aqui 3 recomendações de obras que eu considero assim, primordiais para a gente aprofundar no estudo bíblico. A primeira, o pastor Gideon Júnior já até mostrou aqui, acho que uma uma sexta-feira, que é o do Gordon Fee, que é Entendes o que Lês. Para mim, foi fantástico, assim, gostei muito da leitura, muito simples. O manual de uso do Antigo Testamento, esse aqui eu trouxe por quê? Porque o último que vocês estão vendo, a Teologia Bíblica de Novo Testamento, ele é um pouquinho cara, e um pouquinho grande, assim, umas 800 páginas. O manual de uso do Novo Testamento tem menos de 300, bem rapidinho, e ele é base para a teologia do Bill, que ele escreveu em 2022, se eu não me engano. E ela é muito, muito fácil de entender, e foi exatamente dela que eu consegui extrair muito do conteúdo que a gente trabalhou hoje. Tá? E a teologia bíblica, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, não um livro de leitura corrida, mas eu considero um livro mais de pesquisa ali pontual, mas você pode ler tudo, não tem problema absoluto nenhum. Tá? Então é isso, meus irmãos, eu peço as orações dos irmãos. Eu e a Carol, a gente está num período já muito pertinho de ganhar a Maitê, então continue orando por nós, né? E eu agradeço a minha oportunidade e te convido para sexta-feira. Você percebeu, a gente só trabalhou dos tipos e símbolos. Eu te convido na sexta-feira a gente continuar essa lição trabalhando com as teofanias e as profecias do Novo Testamento, aliás, do Velho Testamento, que são cumpridas em Cristo. Tá bom? Agradeço a oportunidade. Maquidô, né? Assim, a vontade é vai, não para, vai, não para. Né? Oh, meu Deus. Irmãos, metade da lição foi dada hoje. É uma lição que não tinha como ser dada num único momento. A outra metade será na sexta. Tá? Então, veja como é importante. Jesus disse, as Escrituras dão testemunho de mim.
Em Lucas 24 se diz que Jesus, no caminho de Emaús, abriu para os discípulos tudo o que se falava nele sobre Moisés, nos profetas e nos escritos. Então, o Velho Testamento é sombra da realidade que chegou em Cristo. Gosto de dar esse exemplo. Ó. Você está aqui, e aí alguém chega por trás, a sombra, e você vê a sombra. Tá, é uma visão. Mas quando você olha, que você vê a realidade, não precisa mais do quê? Da sombra. Você tem a realidade, que é o Novo Testamento. Só que Cristo é tão fantasticamente a revelação de Deus, que a gente não pode jogar fora a sombra. A gente olha para a realidade e só consegue entender muita coisa que ele fez voltando e olhando para a sombra. Daí essa lição essencial de Cristo no Velho quê? Testamento. Além dos livros que ele trouxe, Motinho, meu amor, retira as ofertas, me ajude agora. Além dos livros que ele trouxe, irmãos, eu trago também do Bill esse livro aqui. Ele é um pouco mais pesado, meio caro, mas esse azul aqui, comentário do uso do Antigo Testamento no Novo. Já está ali. Amplia mais ainda, Jojo, para tirar um pouco a noção do preço, para não assustar. Irmãos, isso é uma preciosidade. Mas uma preciosidade. Eu tenho também lá em casa os outros dois, os vermelhinhos. Ele me disse que ia trazer a referência bibliográfica dos dois, eu não trouxe. E aí eu trouxe o terceiro do Bill, esses três na mão. Agora, meu Deus do céu, aqui não é só o Bill, é o Carson também. E aí o que acontece? Aqui eles pegam ponto a ponto do Novo Testamento em que faz referência ao Velho. Então aqueles dois livros vermelhinhos com esse fecha de tal forma. Segundo livro que eu trouxe para os irmãos, complementando a bibliografia que ele passou, é esse aqui. Esse aqui, de todos os livros, é o mais excelente. E está numa promoção, tá barato. Por incrível que pareça, barato. Do Van Grunen. E ele hoje é a maior autoridade em messianismo no Velho Testamento. Se é um autor que Deus o livre e guarde, irmãos, assim, o preço dele está muito bom. Quando eu comprei foi 200 e poucos reais. E eu já tinha pego na promoção, e olha que eu não ganho um centavo, né? Vendo o livro desses caras, não ganho um centavo. Mas esse aqui, o próprio nome dele já diz, a análise mais completa disponível sobre messianismo no Antigo Testamento. Então, presta atenção. Esse livro é o seguinte, irmãos, não é Cristo com toda a tipologia, água, pão, pedra, e aí vai. Aqui é a essência de uma das funções de Cristo, que Cristo foi Messias, profeta, rei. Aqui é a essência do messianismo. Se você quer, além do messianismo, os outros atributos de Cristo no Velho Testamento, aí é o Bill. Agora, como ponto mais importante é Gênesis 3:15, aquele que viria para resolver nosso problema eterno, o Messias,
Não tem livro melhor que esse. Pastor, todos os livros que vocês passaram são muito grossos. Meu Deus do céu, é quase 2.000 páginas. Eu não tenho tempo. Eu queria uma coisa muito objetiva, pequena, rápida, no ponto e confiável. Ai, que vontade de lhe matar. Ai, que vontade de lhe matar. Vamos lá. É a mesma coisa de aluno na faculdade. Professor, tem aquele resumão sério. Aí eu de ódio digo, tem não. Vai estudar, seu animal. Não, professor, misericórdia. O único livro confiável, tá, rápido, pequeno, objetivo, ó, o tamanhozinho. Aquela coisa que eu pego em uma semana já matei, fica no coração, eu já posso sair pregando, que eu não erro uma. Tá. É esse aqui. Tá? É o resumo dos 4 grandes livros. Você tem uma ideia? O mais relevante de todos, que é esse, está na promoção de 78. Esse aqui é um livro de... Vamos lá, é pouquíssimo, é 200 páginas só. Em relação ao resto, é um nada. Mas esse livro aqui, ele é um espetáculo. Ele é um espetáculo. Pô, pastor, mas aí está caro pelo número de páginas. Tá caro. Mas é o conteúdo dele. Deixa eu te mostrar isso aqui, rapidamente. Não é só o Carson. Quem é o Donald Carson? D.A. Carson. Não é o Carson. Carson é, junto com N.T. Wright, hoje os dois... Não. Carson, N.T. Wright e Kinner. Craig Kinner. São os 3 maiores intelectuais bíblicos que temos sobre o Novo Testamento, sobre grego. E o Kinner, pentecostal, viu? Nós. Vamos lá. Aqui não é o Carson. O Carson é organizador. Aqui está quem? Só gente pesada. É o Mundley Jr., é o Tim Keller, é o Grebiner, é o Conrad Erson. Então, olha que interessante, ó. Estudando as Escrituras para encontrar Jesus. O Êxodo, aí vem Ruth, aí fala da questão do reino e tal. Salmo 25, o renovo justo, a juventude, o grande amor de Deus, Melquisedeque, e aí vai embora. Então, o título do livro não é brincadeira. As Escrituras dão testemunho de mim. Jesus e o Evangelho no Antigo Testamento. Você está vendo que resumiu? Não é Jesus no Velho Testamento. Que aí são livros grandes. O Carson não ia fazer uma loucura de botar tudo num livrinho desse. Mas é o seguinte, que é o Evangelho? Pensa comigo, vamos lá. O que é o Evangelho? Só esse aspecto de Cristo. O Evangelho. Aí Carson pega o Evangelho no Antigo Testamento e mostra que ele se cumpre com Cristo, mas através de outros autores tão grandes quanto ele e que a gente não conhece tanto. Aí, assim, é o resumo do resumo, com o mais importante. Mas aí aqui você não tem o jubileu, aqui você não tem o tabernáculo, aqui não tem a luz, aqui não tem, entendeu? Tá? Não tem. Mas é um espetáculo. Agora, irmãos, que coisa linda, né? Quando a gente pega uma lição como essa, e parabéns, meu filho, que coisa maravilhosa. Deus tem te usado cada vez mais na palavra. E o que não deu para falar, né, filho? De Abel, de Melquisedeque, de José, de Moisés, de Davi,
Não deu. E isso são os tipos históricos. Aí falou dos tipos simbólicos. Só falou de 2, de uns 50 mil que existem. E as teofanias, quando Cristo aparece. E as evidências proféticas. Quer dizer, quando você tem uma revista como essa, o que você mais tem é assunto para o quê? Para o quê? Gente, estudar Cristo é maravilhoso. Paulo, ele diz o seguinte, olha, sou fariseu de fariseu, sou da tribo de Benjamim, fui o melhor aluno que Gamaliel teve durante toda a vida, é a noção que ele traz. Eu era o suprassumo, larguei todas as coisas, por causa da excelência do conhecimento de Cristo. E o resto tudinho, esterco diante de Cristo. Paulo, hein? Então, irmãos, a gente passa essas obras para que você, assim, na medida do possível, adquira uma, adquira outra. Por exemplo, uma obra como essa é 200, 300 reais, pastor, é muito caro, sim, mas dividindo em 30 reais por mês, aí por ano você vai adquirindo obra após obra, você vai devagar e vai comendo e crescendo, e comendo e crescendo. Você tem coisa de referência, tá bom? E o Senhor vai nos fazendo crescer cada vez mais. Eu estou ansioso por sexta-feira, quero comer muito mais, espero cada um dos irmãos na sexta para a gente fechar essa lição. E que coisa gostosa, né? Que coisa gostosa. Jesus no Velho Testamento, tá bom? Ainda temos, depois, Jesus no Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa muito gostosa. Irmãos, a sublimidade de Cristo é extraordinária. Nós louvamos a Deus por tudo que ouvimos essa manhã. E vimos, e que vontade de voltar no Velho Testamento, começar do zero, olhando Cristo, olhando Cristo, olhando Cristo. Agora só toma cuidado para não enxergar Cristo na pena do passarinho do 90º dia, que é azul, e porque não era verde. Toma cuidado com isso. Vai devagar. Ai, pastor, mas eu creio que cada uma daquela parte do tabernáculo era Cristo no profundo, e eu vejo. O João já lhe disse, você crê? Ótimo. Sem nenhum problema. Ninguém vai deixar de ir para o céu por causa disso, não. Mas assim, vamos ter critério e cuidado. Realmente ali há uma tipologia, né? Envolve a salvação, envolve Cristo depois manifesto e ampliado, né? Vamos ter cuidado. E louvado seja o nome do Senhor. O que já está claro, já é tanta coisa para ver. Mas eu gosto é do obscuro. Meu Pai eterno. Então tá bom. Não tem problema. Vá atrás do obscuro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, vem, senta com a gente conversa direitinho, a gente vê tudo. Tá? Bem direitinho.